Shalom, shalom, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta semana eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, e também 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante, que está falando acerca da unidade do corpo. E por que essa mensagem? Nós fomos, no fim de semana, assistir um amigo do pastor Kleber. Ele foi fazer uma apresentação de uma orquestra, sinfônica. E ali, assistindo aquela apresentação, eu comecei a perceber, a observar como cada instrumento, como cada um ali tocava o seu instrumento, como cada um ali estava concentrado para que houvesse harmonia da orquestra, para que produzisse um som que fosse agradável ao ambiente, agradável aos nossos ouvidos. E eu fiquei ali conversando com o Espírito Santo, falando: assim somos nós, Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar que nós somos um corpo. Então vamos ler a palavra em Romanos 12, está escrito, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do 12, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele continua falando, que esse capítulo do versículo 12 até o 27 está falando da unidade orgânica da igreja. Eu não vou ler tudo para não ficar tão extenso, mas enquanto eu estava assistindo a apresentação, eu estava ali, como eu falei no início, vendo como tudo, aquela orquestra, como cada um tocava o seu instrumento e como o maestro regia, como havia aquela harmonia, a harmonização dos instrumentos. Cada um ali estava preocupado em utilizar o seu instrumento para que tudo funcionasse, para que o som saísse, para que as pessoas fossem ali impactadas, por aquele som, por aquela música que estava sendo apresentada. E eu entendi que da mesma forma o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria do Espírito Santo, ele traz justamente esse entendimento para as nossas vidas. Nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos a noiva. Cada um de nós tem uma função. E eu não posso estar preocupada com a função que o meu irmão está fazendo, com o que ele foi chamado para fazer. Eu não posso estar preocupada ou atenta se ele está executando ou não da forma correta o ministério que o Altíssimo entregou na mão dele. Mas eu tenho que estar preocupada e concentrada, buscando a intimidade com o Altíssimo, naquilo que o Eterno colocou em minhas mãos.
Porque, amados, quando nós estamos em intimidade, quando nós estamos buscando ao Altíssimo, quando nós estamos sendo regidos pelo Espírito Santo, tudo vai funcionar no corpo em perfeita harmonia. E é isso que a igreja nos dias atuais tem perdido, como foi ministrado na oração da manhã acerca dos reis. Por quê? Por que o rei de Israel não funcionou bem? Porque ele estava preocupado, principalmente ali, né, que começou com, que a gente vem lendo, a questão do reinado de Jeroboão, porque Jeroboão estava preocupado com os propósitos dele, com aquilo que, quando ele fala mesmo, eu vou levantar aqui deuses aqui para que o povo daqui de Israel não vá para Judá para adorar ao Altíssimo. Então ele estava preocupado com o reino dele, ou seja, ele não estava preocupado com a harmonia de Israel, ele não estava preocupado com aquilo que o Altíssimo estava regendo a nação de Israel. E hoje muitas igrejas estão justamente nesse sentido. Elas estão preocupadas, muitos líderes estão preocupados consigo mesmo, no sentido, irmãos, de que se importando em ter poder, em ter domínio, em dominar. Quando eu trouxe no início a questão de que cada uma ali daquela orquestra estava preocupado com o seu instrumento, mas não é uma forma preocupada de ser egoísta, para onde o propósito é o meu benefício, não. O meu ministério, sendo regido pelo Espírito Santo, ele vai contribuir para o reino do Altíssimo, para a manifestação do reino do Eterno. Então é isso que eu preciso estar atenta ao que o nosso Maestro, né, o Espírito Santo, está conduzindo-nos, para que haja harmonia, para que haja no corpo cada um executando a função para a qual foi chamada. Então, quando eu olho para mim, no sentido de que eu me preocupo em ter comunhão com o Eterno, eu me preocupo em meditar na palavra, eu me preocupo em estar em comunhão com o corpo, é para que o reino, é para a expansão do reino do Altíssimo. Não é para os meus próprios deleites, não é para o meu próprio benefício. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, nós somos um corpo com muitos membros. Porque cada um tem uma função. É um exemplo, você vê que o apóstolo Paulo, ele traz um exemplo perfeito de como nós analisarmos a igreja de Cristo, de como cada membro precisa funcionar, cada um tem a sua importância, cada um tem um serviço a ser executado. E nesses tempos nós precisamos estar atentos a isto. O que o Altíssimo me chamou para executar no reino dele? Isso eu tenho que fazer da melhor forma, para que entre em harmonia com os outros, né? Com os outros membros do corpo, com aqueles que estão fazendo parte do reino. Então, cada um é chamado para executar um ministério, para fazer algo para o reino do Eterno. E aqui no livro de 1 Coríntios, no finalzinho, ele vem falando assim, o apóstolo Paulo, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa é uma orientação que o apóstolo Paulo nos deixa aqui no final. Procurai com zelo os melhores dons. Por que procurar com zelo os melhores dons? Para o meu benefício próprio? Não. Para que eu venha contribuir para a expansão do reino
de Yeshua HaMashiach, alcançando aqueles que ainda não servem a Ele, com aquilo que o Altíssimo trouxe para mim. Se eu tenho dom de curar, se eu falo em outras línguas, se eu sou mestre, sou apóstolo, profeta, enfim. Aquilo que o Altíssimo me chamou para fazer no reino dele, eu devo executar com excelência. Porque se cada um de nós executarmos com excelência o dom, o ministério, o talento que o Altíssimo trouxe para as nossas mãos, que Ele derramou sobre nós, as coisas vão fluir. E é isso que a igreja precisa despertar. Onde nós precisamos estar em harmonia. E a palavra que eu trago esta semana é que nós possamos ser aperfeiçoados pelo Altíssimo, aquilo para o qual nós fomos chamados, mas não para o nosso próprio deleite, mas para a expansão do reino dele nesta terra. Amém? Que o Altíssimo permaneça nos abençoando e até a semana que vem, se ele assim nos permitir. Shalom, shalom.